E por falar ainda em governo, Michele Trombelli e ouvintes, após vetar o projeto aprovado pelo Congresso, depois prometer que o refis para pequenas empresas sairia por medida provisória até terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro não tem uma solução para o parcelamento de dívidas tributárias dos empreendedores. Isso porque, de acordo com técnicos do governo, o instrumento da medida provisória não pode ser usado para tratar temas referentes ao Simples Nacional, que exigem a aprovação de uma lei complementar pelos parlamentares. No sábado, Bolsonaro estava ao lado do advogado-geral da União, Bruno Bianco, quando alegou ter vetado o programa de rescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, devido às inconsistências jurídicas no projeto. A primeira seria a falta de uma fonte de compensação para a renúncia fiscal de multas e juros desses débitos, exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A segunda, ao deixar a sanção para 2022, seria violar a legislação eleitoral que proíbe a concessão de benefícios em ano de eleições. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos. A gente está em contato agora com um contador, especialista em impostos, tributação e normas trabalhistas, Vicente Sevilha, já que esse é um assunto que interessa a muita gente, né? Pelo menos 16 milhões de empresas poderiam ser beneficiadas com esse projeto e com essa renegociação de dívidas. Bom dia, Vicente. Obrigada por participar aqui com a gente do Nova Manhã. Gostaria de saber exatamente o impacto, né? Se a gente olhar para esse montante, né? Cerca de 50 bilhões de reais que poderiam ser renegociados com esse projeto. Deve impactar e colocar em risco essas empresas mesmo, para que elas continuem existindo se isso não ocorrer, na sua visão? Bom dia. Bom dia, minhas caras. Que bom estar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes da Nova Manhã. É realmente uma preocupação muito grande essa questão de como as empresas, as micro e pequenas empresas, vão lidar agora que esse parcelamento que era tão esperado foi vetado pelo presidente, né? Acho que vale a pena assim, um rápido olhar sobre o contexto onde tudo isso acontece. Esses 2 últimos anos foram anos, devido especialmente à questão da pandemia, muito difíceis para todas as empresas e para todas as pessoas. Mas as empresas menores, elas sofrem muito mais com esses impactos econômicos da queda da movimentação econômica no país. E muitas dessas empresas menores, para manter empregos até e para manter as suas operações, se viram obrigadas a pagar impostos durante esse período, esses 2 últimos anos, na esperança que todos tinham de que ao longo do tempo isso pudesse ser compensado com algum programa de facilitação para o pagamento dessas dívidas, né? Essa esperança é uma esperança muito grande e que poderia permitir que essas empresas continuassem as suas operações. Agora, essas 16 bilhões de empresas, sem ter essa opção de um parcelamento especial, podem não conseguir manter as suas operações. Eu acho que é interessante a gente, assim, só rapidamente lembrar, o próprio governo já anunciou que estuda uma outra possibilidade. A medida provisória realmente não é uma medida possível, mas talvez venha aí alguma outra possibilidade. Não há uma clareza em relação a isso, o governo federal não foi claro em explicar como vai lidar com isso, mas pelo menos alguma alívio a gente pode ter da possibilidade. Essas empresas podem parcelar seus débitos em até 60 meses, isso já é uma possibilidade existente. Esse parcelamento era algo melhor, era uma melhoria em relação às condições do parcelamento. Mas existe a possibilidade para você, que é optante do Simples, dividir as dívidas tributárias da sua empresa em até 60 meses. E também existe uma possibilidade que chama negociação especial. Então, essas empresas elas podem pedir para a Receita Federal um parcelamento diferenciado, mais de 60 parcelas, condições diferentes, desde que elas sejam capazes de justificar que a pandemia trouxe impactos profundos no movimento econômico dessas empresas. É lógico, a medida provisória, ou melhor dizendo, o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso e vetado pelo presidente, ele eliminava a negociação. As empresas já poderiam ter acesso a essas vantagens logo de cara. Com o veto, agora ou divide em 60 meses, ou faz essa negociação que pode ou não ser aprovada pela Receita Federal, ou, como vocês mesmos já alertaram, correm o risco de não conseguir manter as suas operações. Isso impacta, é claro, também na manutenção de empregos, né? Agora, então, Michele e Vicente, eu não sei se estou raciocinando certo. O presidente veta a renegociação, mas não seria um dinheiro, né? No cálculo aí, o total seria 50 bilhões de reais. Não seria um dinheiro que voltaria para o cofre do governo? Não sei se é essa decisão correta, não sei se eu estou raciocinando certo também. Do ponto de vista, se nós formos parar para pensar, na verdade tem algumas maneiras de olhar esse assunto, né? Então, por exemplo,
uma maneira de olhar é a maneira de olhar a partir da perspectiva daqueles optantes do Simples, que mesmo com dificuldade fizeram sacrifícios maiores ainda e pagaram seus impostos em dias. Então, talvez alguém poderia dizer, puxa, eu fiz tanto esforço para pagar em dia e agora o governo vai dar um desconto para quem não pagou em dia. Então, tem esse olhar também de, será que a medida é equânime ou não é? Mas existe um outro olhar, que é esse que você está trazendo, que eu acho que é muito importante, que é o olhar de não é fato que se eu não parcelo, essas empresas vão pagar. Elas não têm o dinheiro guardado para simplesmente pagar. Então, eu acho até que agora a gente corre o risco desse dinheiro simplesmente não vir para o caixa do governo, porque essas empresas, de uma vez só, não têm de onde tirar esse dinheiro e muitas nem em 60 vezes, que é o que é possível. Então, o prejuízo para o governo pode ser maior ainda do ponto de vista de arrecadação com essa inflexibilidade do recolhimento. Você mesmo citou, o presidente ele alega uma possível inconstitucionalidade, especialmente no que diz respeito a abdicar de receitas e não criar uma fonte de compensação, né? Mas talvez isso pudesse ser negociado ao invés de simplesmente vetado. Ele podia fazer emendas ao projeto de lei, criando ele mesmo essas novas fontes de receita. Mas não fez, ele não fez nem mesmo uma proposta, ele simplesmente disse, não vou aprovar. E o impasse agora é muito grande porque isso precisaria de um outro projeto de lei e vai demorar tempo. E estas empresas todas das quais nós estamos falando não dispõem desse tempo, porque elas precisam manter as suas operações agora, né? E vamos combinar que a gente não está falando de uma época em que a economia está bombando, as empresas estão indo bem e não pagaram as dívidas porque não quiseram, né? A gente está falando do momento de pandemia. Só para a gente fechar aqui, Vicente, qual é o impacto, o peso dessas empresas que se encaixariam nesse programa de renegociação de dívidas? A gente está falando de microempreendedores individuais, empresas que se encaixam no Simples Nacional, empresas de pequeno porte. Qual o peso delas para a economia como um todo? Elas representam, sob vários indicadores, uma fatia muito importante da economia. Se nós quiséssemos resumir todos os indicadores, elas respondem pelo menos por metade da economia. Por exemplo, 45% dos empregos do Brasil, dos postos de trabalho oficiais, são alocados em empresas que seriam beneficiadas por esta medida, né? Do ponto de vista de arrecadação, elas já não representam uma arrecadação tão grande para o governo federal, né? Então, elas têm um movimento menor. Então, o caixa do governo federal se alimenta um tanto menos, cerca de 20% da arrecadação do governo federal é que vem delas. Mas se nós pensarmos em postos de trabalho, quase metade dos trabalhadores do Brasil trabalham em empresas que poderiam aproveitar essa possibilidade de parcelamento. Bom, a gente vai continuar acompanhando, até porque tem essa expectativa, né, de que o governo emita alguma medida provisória ainda nessa semana para tentar solucionar esse impasse. Eu agradeço demais a participação do contador e especialista em impostos, tributação e normas trabalhistas, Vicente Sevilha, conversando com a gente, com os nossos ouvintes nessa manhã. Obrigada e bom dia para o senhor. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Uma ótima semana para todos, viu? Até logo. Obrigada, Vicente. Excelente. Obrigada.